Criamos uma marca única para os 4, cada um tinha a sua loja, criamos uma marca única com a intenção de fazer o quê? Sermos fortes na mídia e sermos fortes nas compras. E para ser um empresário, ele é muito solitário. Ter outros empresários com a mesma dor, isso era gratificante. Tá? Isso criou uma amizade entre nós. Ficou muito gostoso aqui. Um historiador que fala sempre assim, só os honestos têm amigos, os desonestos só têm cúmplices. Então eu falo pra você que graças a Deus as pessoas honestas conseguem cativar as amizades. Exato. Cara, nem diarista a gente tinha. Quem lavava a loja era nós não lavávamos o chão da loja. Era um negócio doido. Em 1º de novembro de 2007, a primeira venda que eu fiz do meu lado, depois da parede colocada, já era minha. Tive assim uma cisão muito difícil, porque bloqueei a família, tudo mais. Fala, diretoria! Mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. E essa é a segunda parte daquela conversa tão maravilhosa, tão significativa, tão que eu tive na última semana com o meu grande amigo Martinho Prudente. É muito bom ter você aqui novamente, meu amigo. Muito bom estar de volta aqui, poder voltar a contar um pouco dessa história, poder compartilhar com vocês um pouco mais dessa loucura que foi a minha trajetória, essa minha experiência. Cara, quantos ensinamentos. Eu vou falar um negócio pra você. Reassistindo o nosso episódio, eu tenho um caderno que eu sempre anoto os ensinamentos dos meus convidados, porque mais do que essa diretoria aqui, ou junto com essa diretoria aqui, eu também aprendo. Esse podcast foi feito também para eu aprender com vocês. Eu vou te dizer o seguinte, 3, 4 folhas foi pouco de tanta história que você... de tantos ensinamentos que você trouxe para esse podcast. E eu fiz questão de trazer você novamente aqui, vou trazer você novamente aqui para que a gente pudesse continuar essa tua história. Eu que agradeço a confiança de você escutar um pouquinho dessa loucura que foi toda esses 46 anos de experiência no segmento de vendas de imóveis. Tá? Lembro que da última vez você estava comentando para nós, você ia começar a comentar conosco sobre o divisor de águas que foi, se não me engano, o Sebrae na tua vida. Queria que você continuasse daí, contasse um pouco para nós, até a gente chegar na famosa Rede Casa Nobre. Ô Emerson, eu tive uma experiência gigantesca. Eu tive uma sociedade com meu sogro por 14 anos. Então, quer dizer, eu tinha 26 anos, na época meu sogro 52, tá? Por volta de 2004, 2005, a gente conseguiu construir uma loja grande, uma loja maior, um prédio comercial maior, tá? Contei para vocês um pouquinho como é que foi a loucura ali com aquele locador que me fez eu andar, porque se ele fosse muito generoso, fica aí, o aluguel tá bom, tá barato. Então, às vezes, aquilo que vem para te tirar o sossego é aquilo que vai te impulsionar você a dar os grandes passos. Porque foi dado aquela cobrança daquele português. Para aumentar o aluguel, aquilo foi o impulso que eu precisava para chegar onde eu cheguei. Uhum. Tá? E aí, meu sogro trabalhando, a coisa foram prosperando, passamos muito perrengue, porque depois que a gente mudamos para o prédio novo, tá? Entramos em 97, 98, a gente passou por perrengues terríveis. Por quê? Porque a gente tinha uma clientela muito fiel ali a gente. Só que naquele ano de 97, 98, chegou no mesmo bairro de Guanás, chegou Casa Bahia, chegou Marabras, chegou Columbus. Chegou concorrente forte. Chegou todo mundo concorrente forte que se instalaram ali. Tá? E a minha clientela, eu era uma lojinha pequena, tá? Embora eu estava crescendo ali, eu era uma loja pequena, eu vendia em 4 pagamentos, e os caras chegaram financiando em 24, 36 meses. Imagina o que era, eu vendia um rack por 4 parcelas de R$20, chegou às Casas Bahia. A Marabras vendendo aquilo em 24 parcelas, levava a casa inteira por 24 parcelas de 30. Eu falei, cara, eu comprei a casa completa. Né? E a clientela fez isso aqui, saiu da onde nós estávamos ali e foi conhecer as lojas que acabavam de chegar no bairro, e as minhas vendas foram por água abaixo. Em 97 para 98, eu lembro que eu não pagava aluguel. Eu não pagava pedreiro. Eu não pagava material de construção. E eu não conseguia pagar as parcelas do terreno. Então foi assim, um momento assim
de um desafio, de uma loucura, assim, que eu falo, só aquilo lá de cima para tomar conta da vida da gente. E eu lembro que o cara da imobiliária me ligou, falou assim, olha, Martinho, eu sei que você tem uma outra loja, e você não está pagando, não é? Você não está conseguindo pagar as mensalidades. Era, no valor de hoje, seria uns 20 mil reais por mês, eu não tinha, na época era 1.400 reais, eu não tinha esses valores. Então, são mais 100 dólares, deve até mais do que uns 14 mil, 20 mil hoje. E foi um perrengue grande para conseguir passar. E eu lembro que o dono da imobiliária foi lá e falou, o que eu imaginei? Ele falou, são 2 terrenos que vocês compraram, devolve um e fica com o outro. Né? E aí esse cara combinou comigo de ir na loja dos meus pais no dia seguinte. Quando foi de manhã, eu falei, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, porra, o cara vai vir aqui na loja dos meus pais, quer me encontrar aqui na outra loja? Estranho. Né? Mas deixa ele vir. Né? Tava tão ruim as vendas que eu coloquei na porta da loja da minha loja, da Real Móveis, lá, eu coloquei a placa assim. Pagamento à vista, tudo com 20% de desconto. De manhã cedo, esse dono da imobiliária enfiou a cabeça dentro do meu escritório. Ninguém entrava no meu escritório. Para entrar dentro do meu escritório, eu precisava por dentro da loja inteira, e de repente o cara enfiou a cabeça dentro do meu escritório às 8 horas da manhã. Eu estava lá quando ele colocou a cabeça lá. Sem ninguém indicar, ele foi entrando, chegou lá dentro. Aí na hora eu cumprimentei ele, saí, cumprimentei ele direitinho, né? Já puxei o talão de cheque, vou dar um cheque para ele para poder dar uma amenizada na situação. Ele falou para mim assim, Martinho, você tem uns móveis bons aqui? Eu falei, tenho, graças a Deus. Cara, eu comprei uma fazenda no interior de São Paulo e eu preciso mobiliar a casa da fazenda. Vou precisar disso, disso, disso e disso. Eu não acreditava, era só fazendo a conta dos móveis que ele precisava. E olha onde ele foi fazer o negócio comigo, na loja dos meus pais. Rapaz do céu. Porque se ele fosse na loja, que era onde estava o terreno dele, ele ia ver a faixa 20% de desconto. Ele ia falar, você está me devendo, dá os 20% aqui. E foi assim que eu consegui pagar o aluguel. Finalizar esse financiamento que eu tinha com a imobiliária do terreno. Vendendo os móveis por dono da imobiliária. Naquele ano eu recebi a escritura do terreno. Quitada. Tá. E aí o tempo passou. Tá? Tem várias histórias direitinho, só que o tempo vai caminhando um pouco mais, mas o Martinho sempre vai mexendo com alguma coisa. Eu precisava de ajuda. Né? As coisas não estão acontecendo direito, vai o Martinho para o Sebrae, vai para outro local. E de repente eu escutei no Sebrae uma proposta de fazer ter uma ajuda do Sebrae. E eu fui assistir a palestra lá direitinho e havia um programa chamado Empreender para Crescer, que era um plano que trabalharia pessoas dos mesmos segmentos ali, para que elas discutissem junto as suas dificuldades e tentassem achar possíveis soluções. Então eu pegava os concorrentes e eu assistia a palestra do Sebrae. E quando terminou a palestra, eu levantei o braço e falei assim, eu tenho interesse, eu tenho um grupo de lojistas de imóveis interessado em fazer parte disso. Não tinha nada. Marcamos uma reunião na minha loja, lá vai o Martinho de correr atrás de parceiro. Dos concorrentes dele que estavam em volta ali. Para ser parceiro desse projeto. Para ser parceiro desse projeto. E aí eu marquei a primeira reunião na minha loja, a desconfiança total, quem é o Sebrae, que história que é essa, quanto vai me custar? E aí, quando o consultor chegou, eu falei, não, a gente tem um curso, vamos usar a Associação Comercial de São Miguel Paulista, tá, de São Paulo, que é de São Miguel, vamos usar o espaço deles, mas eu sou um consultor pago pelo Sebrae para dar essa assessoria. Então, ele dava para vários segmentos, segmento de imóveis, material de construção, salão de cabeleireiro. Então ele fazia ali um preparo e esse profissional dava essas mentorias e nós nos reunimos toda quarta-feira para discutir a nossa problemática, ver a possibilidade de acharmos um caminho em conjunto. Nesse processo, e eu ali, toda quarta-feira ali, a loja funcionando, início dos anos 2000, 2001, 2002, tá? Em 2003 as coisas começaram a dar uma pequena melhorada, eu comecei, de repente eu consegui deixar a loja com uma aparência melhor. Eu terminei o prédio que havia iniciado em 97 e fiz uma bela de uma loja diferenciada, coisa que chamou atenção. Quem passa em Guanazes hoje naquele lugar não acredita que tem um prédio daquele ali. Tá. E aí foi essa experiência. Em 2004 eu conheci lá dentro da participação dos cursos do Sebrae,
Eu conheci o Empretec, Uhum. que foi um curso que teve um divisor de água na minha vida. Eu fiz o curso em 2004. Estava terminando a obra em 2004. Eu lembro que quando eu terminei o curso, eu lembro de eu aproveitar o refeitório da empresa e eu desenhar todos os passos que iam ser dados até o dia da inauguração da loja. E eu coloquei lá, vamos inaugurar essa loja pronta no dia 1º de novembro desse ano. O meu sócio, na época que era meu sogro, ele riu. A gente não vai dar, não tem tempo hábil, não temos dinheiro suficiente. Emerson, você não acredita. As coisas foram acontecendo de uma tal forma. Eu não fui atrás de pedreiro, não fui atrás de eletricista, não fui atrás de cara que vendia vidro, não fui atrás de... As coisas chegavam até mim. Eu lembro que o meu mestre de obra falou assim: Martinho, sabe aquele senhor que é cliente da loja? Ele é eletricista. Fala com ele. Eu chamei o cara. Martinho, precisava comprar uns móveis, eu troco aí pelo meu trabalho. De repente apareceu um senhor lá oferecendo uma janela. Quando eu olhei o preço da janela, eu falei: não, eu só quero prazo. Eu sei que no dia 1º de novembro de 2004, eu inaugurei a loja de 1.500 metros quadrados, prédio próprio. Mas passado o tempo, 2006, passado 2 anos, eu estava envelhecendo, eu estava com 42 anos, ia fazer 40 anos. Meu sogro, que 14 anos atrás era um homem de 52, já estava em uma outra idade, um outro momento da vida dele. Aquele homem cheio de energia que vendia, que entregava tudo mais, já não estava mais, estava em outro momento. Enquanto eu tinha uma visão de ascender, de crescer, a visão de um homem de 60 e tantos anos, já aposentado pelo INSS, era o quê? Era aumentar, melhorar a chácara, plantar mais alguma coisa. Sim. E aí havia uma divergência de ideias. E eu cheguei para ele e falei assim: sogrão do meu coração, amo você muito, mas eu não quero mais ser seu sócio. Isso foi assim um negócio doido. E como é que foi isso para você? Difícil. Foi um desafio muito grande, até porque é um momento, né? Falei, vamos fazer o seguinte: compra a minha parte, eu vendo para você, ou você vende a minha para você. Eu vendo a minha para você. Normal. O casamento não dá certo, tem que separar, entendeu? A visão já não são as mesmas, vamos separar. E aí ele me diz uma coisa que me deixou impactado na hora: eu não vendo e eu não compro. Caraca, o que eu vou fazer? A minha esposa, tadinha, ficava no meio da confusão. Travou o processo. Travou o processo. Eu não vendo, eu não compro. Falei, então o que eu vou fazer agora? Não tem uma alternativa. Minha esposa ali no meio. É meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, somos nós. Como é que a gente vai fazer agora? E agora como é que a gente vai fazer? Vamos atrás de um ponto, vamos atrás... Eu não tinha dinheiro, não tinha possibilidade de pensar em abrir outra coisa. E outra coisa, aquilo era meu, eu havia construído. Metade daquela loja era minha. Tá? E qual foi a solução que eu criei na hora? Quero só ver. Loja de 1.500 metros quadrados, eu me racho uma parede no meio da loja, de cima a baixo. Não brinca. Sério. Literalmente você dividiu o negócio. Eu dividi o negócio. E foi muito difícil, inclusive, manter o meu casamento. Porque a esposa eram os pais dela. Eu lembro da esposa falar para mim assim: marido, põe a mão na consciência. A gente não pode ser concorrente dos meus pais. E se meus pais quebrarem? E se as coisas não prosperarem para eles? E outra coisa, qual a segurança que eu e você temos que nós sozinhos vamos prosperar? Aí eu olhei para ela e falei assim: esposa, eu não estou feliz. Os caminhos são diferentes. Eu quero terminar a sociedade do seu pai porque é questão de sobrevivência minha. E aí passamos a parede no meio. Lembra do Sebrae lá atrás, ali, 3, 4 anos? Tá? Apareceu 4 lojistas que tinham uma... Nós chegamos a ter 16 lojistas. Mas muita tranqueira. Pessoas que estavam ali aproveitando a oportunidade, eram empresários de segunda linha, vamos dizer assim, dessa segunda forma. Cara que não tinha título, duplicata que não pagava. Entendeu? Mas havia 4 ali que... E o projeto do Sebrae tinha um prazo de validade. Ele ia terminar o projeto do Sebrae. O Sebrae falou assim: a gente trabalha com vocês esses anos, agora é hora de vocês trabalharem sozinhos. Sim. Eu falei, porra,
não dá com esse pessoal. Eles têm aqui, metade desse pessoal não tem vontade de fazer as coisas acontecer, ou não tem condições. Mas houve 4 lojistas ali que se interessaram em criar uma marca diferente, uma experiência única. Porque o que a gente fez? A gente se uniu, tá? Criamos uma marca única para os 4, cada um tinha a sua loja, criamos uma marca única com a intenção de fazer o quê? De sermos fortes na mídia Certo. e sermos fortes nas compras. Show. Criou uma rede. Naquele momento, era o mais importante, era o custo-benefício que ele precisava. Sensacional. A gente entregava custo-benefício, precisava de preço. E para ter preço, precisava ter uma compra melhor e divulgar melhor. Então, eu estava terminando a sociedade. A marca Real Móveis ia ficar com eles. Eu precisava criar a minha marca nova. E aí apareceu 2 nomes. Um sugeriu Nobrilar e o outro sugeriu Rede Casa Nobre. E um que sugeriu Rede Casa Nobre foi eu. Sugeri Casa Nobre. Casa Nobre. Né? Nobrilar. E aí, como nós éramos 4, a palavra rede apareceu do nada. Apareceu pra mim agora? Rede natural. Casa Nobre. Caraca, é isso. 2007, eu terminei a sociedade com meu sogro. Dia 31 de outubro de 2007. Em 1º de novembro de 2007, a primeira venda que eu fiz do meu lado, depois da parede colocada, já era minha. Eu tive assim uma cisão muito difícil, porque envolvia família, e tudo mais, mas as visões eram um pouco diferentes de cada um, tá? E eu ali toquei a minha loja sozinho, nem terminamos a sociedade, demitimos todos os colaboradores, fizemos a rescisão de todo mundo, e eu fiquei sozinho. Todos os colaboradores, era da família do meu sogro, da minha sogra, foram para o lado de lá. E eu comecei do zero, contratar vendedor, contratar montador, entregador, toda a equipe eu comecei a montar sozinho do nada. Nem a mulher queria vir trabalhar comigo. Cara, nem diarista a gente tinha. Quem lavava a loja era nós. Nós levávamos o chão da loja. Era um negócio doido. A marca Rede Casa Nobre criada, 4 lojistas, a gente começando a trabalhar. Havia um lojista mais estruturados. Então, eu quero dar um passinho para trás e reforçar esse conceito, porque isso é extremamente importante para quem está assistindo a gente. Que muitas vezes a gente olha pro... Eu vou chamar de concorrente, tá? Porque, em certa medida, eram concorrentes mesmo. Eu vou chamar de concorrentes. Mas, muitas vezes, quando a gente está no varejo, é uma estratégia extremamente importante você se unir para concorrente para diminuir custo de compra e custo de marketing, não é, Martinho? Em 2010, já passado um tempo, a gente entrou no Shop2, que era um canal canal 16 aí, que trabalhou no final dos anos de 2008, 2009, o Shop2 era a referência, entendeu? A gente fazia anúncio no Shop2 com a marca única, dividia o custo daquilo, que era caríssimo, entendeu? E a gente aparecia na quinta-feira e no sábado e domingo a gente bombava de vender. Foi um negócio que fez a diferença. Eu sozinho não bancava aquilo. E todo tinha mundo que ganhava, rachar, né? por 4. E todo mundo ganhava, né? E todo mundo ganhava. Porque cada um tinha o seu tipo de cliente. Nós temos uma ideia, ó. Eu terminei a sociedade no final de 2007. Em 2008 eu já abri uma loja na cidade de Ferraz, a poucos quilômetros da minha sede. Embaixo da loja era o nosso depósito e eu abri uma loja em Ferraz. Tá. Esses parceiros também, cada um começou a abrir outra loja. Olha aí. Desses 4 lojistas, a gente chegou a ter 12 lojas. Tudo com a mesma bandeira. Essas pequenininhas, negocinho assim muito modesto. Mas prosperou. Com poder de compra maior, a gente comprava mais, havia um respeito. Os 4 eram muito sérios na questão de pagamento e de respeito aos fornecedores, muito sério na questão de entrega com o cliente. Tá? Então aquilo foi prosperando, a coisa foi acontecendo. Entendeu? A economia foi ali trabalhando. Os tabloides que a gente fazia, na época não tinha. Ou era a Mega TV, que era caríssimo, ou a gente fazia tabloide. Chegamos a fazer 100 mil revistinhas. A capa, o conteúdo igual, a capa igual, só mudava o endereço atrás. Ou tinha, às vezes, endereço das 12 lojas aparecendo. Então aquilo foi um ganho de escala extraordinário. Para quem saiu de uma sociedade praticamente sem nada, porque quando eu terminei a sociedade com meu sogro, tanto eles ficaram com pouca coisa, como eu também fiquei com pouca coisa. Tá aí. Claro que a gente pegou um boom econômico fantástico, foi o ano de 2008, que a economia deu uma certa melhorada,
2009, 2010. Mas a estratégia é tudo, foi Martinho. assim, veio de encontro. Entendeu? E outra coisa, vindo esses novos parceiros, novos fornecedores, esses novos lojistas, esses outros lojistas, somando junto, cada um trouxe a sua experiência, trouxe um representante diferente, trouxe uma fábrica diferente, começamos a trabalhar junto. A gente se reunia toda quarta-feira. A gente não se reunia mais no Sebrae, se reunia na loja. Na loja. A gente ia jantar todos os 4 juntos, discutir os problemas, falar das dificuldades. E eu falo para o empresário, ele é muito solitário. Ter outros empresários com a mesma dor, isso era gratificante. Tá? Isso criou uma amizade entre nós. Ficou muito gostoso aquilo. Teve um dos empresários que deu um passinho um pouquinho errado, abriu uma loja de planejado, na época que não deu muito certo, ele acabou pedindo para sair da rede, ficamos só 3. E em 2013, um outro também falou assim, Martinho, olha, tá entrando uma época mais difícil pela frente, eu vou querer se desfazer do negócio. E ficamos só 2 empresários com a marca, com a bandeira Rede Casa Nobre. Vamos continuando a minha história. Então, 2007 termino a sociedade. 2008 eu abro uma loja em Ferraz. 2010 eu abro uma loja em Suzano. Em 2010, eu morava lá em Guanás, na periferia, numa casa de Coab, muito boa a casa que eu morava. Uma casa de esquina, era uma casa com 3 quartos, cada quarto tinha seu banheiro. Meus filhos estudavam numa escola particular. Minha esposa era professora da rede municipal, trabalhava a 1 quilômetro de casa. Eu trabalhava a 1 quilômetro de casa, às vezes ia a pé de casa para o trabalho. Então era muito cômodo ali na nossa vida. A gente tinha um trabalho social na igreja, que era muito bom também. Tá? Mas a gente, de repente, depois da cisão, né, em respeito à minha esposa e aos meus filhos, eu procurei manter um relacionamento aceitável com meu sogro, com minha sogra, com meus cunhados, com meus sobrinhos. Em respeito a eles, eu procurei manter um bom relacionamento. Ainda mais que a gente virou concorrente ali do outro, ali um do lado do outro, ali brigando. Tá? E aí, em 2010, eu abri a loja de Suzano e eu consegui comprar uma casa num condomínio fechado em Mogi das Cruzes. Então eu mudei de patamar, saí de uma casa de periferia de Coab para uma casa de condomínio fechado em Mogi das Cruzes. Emerson, isso foi assim Porque quando você está terminando uma sociedade, a pergunta que se faz, quem está segurando quem? Para os olhos da comunidade, para os olhos do bairro, era o genro, que podia ser o ganancioso, estava se aproveitando da fraqueza do sogro, que já era mais velho. Mais experiente, né? Mais experiente. Então está se aproveitando da situação. Só que com 3 anos depois, eu consegui mostrar para os olhos dos meus filhos, que também eram uma incógnita. Sim. Para os olhos da minha esposa, não era uma incógnita. Será que a gente vai dar certo sozinho? Será que a gente vai prosperar sozinho? Só nós vamos ter que conseguir prosperar? E quando eu compro uma casa, num condomínio fechado, uma casa com piscina. Não, foi um sinal de que... Foi um sinal de que quem estava segurando quem. Foi um sinal. Tá? Claro que eles prosperaram também. Eu sou muito grato, muito grato, porque a gente conquistou aquele prédio junto. Foram 14 anos. E ninguém fica 14 anos numa sociedade se ela não for próspera. Mas também, Martinho, vou te falar um negócio. Foram 14 anos. Mais o período que você contou pra nós no episódio passado, que você... Como diz, você falou algumas citações da sua mãe, eu vou falar uma citação da minha mãe. Não tinha como dar errado, Martinho. Você não tem como dar errado, cara. É muito tempo respirando, aprendendo e ensinando sobre essa mesma coisa, cara. É muito difícil dar errado. A persistência e a teimosia, elas estão ali, ó. É claro que... ligadas, tá? Se a gente tem uma característica que eu já percebi que você tem, um cara humilde, estudioso, pelo que eu vejo você é um cara temente a Deus, evangélico. Católico. Católico, tem seus princípios católicos. Então, isso te leva para um lado do ser humano íntegro. Não tem como dar errado, né? Mais a experiência profissional, cara... Tem um historiador que fala sempre assim, só os honestos têm amigos. Os desonestos só têm cúmplices.
Então eu falo para você que, graças a Deus, as pessoas honestas conseguem cativar as amizades. Exato, exato. Tá? Então, para nós, isso são princípios que eu não abro mão. Tá? Eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, eu vejo aqueles dois, o esforço, a capacidade, a coragem que tiveram para enfrentar todos os desafios, de sair lá do Nordeste, largar tudo e vir desafiar o Brasil. Primeiro lá no Mato Grosso, depois aqui em São Paulo, eles trabalhando sempre. Foram uma referência extraordinária para mim. Tá? E sempre, uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, nunca eu deixei de pagar um colaborador, nunca eu deixei de pagar um boleto. Então eu tive todos os desafios que eu tinha que eu passei. Tá? Eu lembro de uma noite que eu lia muito os livros do Roberto Chiniachik, tá? Um cara que na época me inspirava muito. E eu lembro que de uma madrugada eu sem dormir, eu acordei de madrugada lá atrás ainda, lá com a sociedade com o meu sogro, e as dificuldades dos boletos para pagar. Tá? E eu lembro que quando eu acordei de madrugada, eu abri lendo um capítulo do livro dele, ele falava assim, será que o seu negócio já não está quebrado? Eu falei, amanhã eu vou ao banco para financiar, para pagar todos os boletos que estão prestes a vencer. Aí no livro ele falava isso. Será que esse negócio já não está quebrado? Você está só se auto-endividando cada vez mais, o negócio não vai prosperar? Cara, Emerson, no dia seguinte, isso em 97 para 98, eu lembro que eu tinha uma mesa como essa aqui, eu coloquei todos os boletos que iam vencer assim sobre a mesa. Tá. Eu desci até a agência do Banco Itaú, que eu era cliente deles, eu tinha um cheque especial de R$11 mil, e esse cheque especial estava no limite. Todos os dias eu tinha que se preocupar se entrasse 11.001, o banco não pagava. Tá, eu cheguei pro gerente do banco e falei para ele assim, amigão, eu não quero mais o cheque especial. Vê o que você consegue fazer para parcelar esse cheque especial. Não pode ser assim não, porque se você for refinanciar dessa forma, você não vai nem vai ter mais cheque. E na época o cheque era o que girava. Era capital de giro, né? O capital de giro no cheque, né? E eu sabia que era irregular, ele não poderia me tirar o talão de cheque, né? Mas na hora eu não questionei, não, tudo bem, se não quiser talão de cheque, o que eu não posso é ficar pagando os juros que eu pagava do cheque especial. E aí, por incrível que pareça, eu liguei para todos os fornecedores. Eu falei, gente, eu preciso de prazo. Eu não vou conseguir pagar o boleto de vocês no vencimento. Você acredita que nenhum boleto foi processado? Acredito. Todos eles me deram prazo. Acredito. Tá, eu falo pra você que acontecem algumas coisas na minha vida, assim, cara, que eu fico pensando assim que é Deus mesmo. Voltando aqui para 2010, aí eu comprei uma casa no condomínio Maruã, em Mogi das Cruzes, mudei com a família inteira, financiada em 30 anos. Agora é minha vez de brincar com você. Com um belo chuveiro, com um belo colchão e com um belo sofá, certo? Exatamente. Porra, agora vale a pena. E eu comecei a perceber que a minha esposa passou a ter um olhar diferenciado. Porra, meu esposo está prosperando. Claro, você sai de lá, você sai de lá. Eu conheço bem o teu. Eu conheço bem o teu lugar onde você falou. A periferia de São Paulo. A periferia de São Paulo eu conheço muito bem, porque eu nasci e fui criado no bairro dos Pimentas. Então você sabe o que é periferia. Estudei em São Miguel Paulista. Tem os amigos ali que quando você falou, ó, que é de São Paulo, que é divisa com Itaquera. Quando você falou os endereços aqui, eu já, no episódio passado, eu já me identifiquei. Quando você sai desse lugar e vai para um condomínio fechado em Mogi das Cruzes, cara, você foi vencedor, né, velho? Você pode ser considerado um... Mas, cara, uma coisa que eu procurei sempre manter foi sempre os pés no chão. Isso sim, isso sim. Sabia que estava financiado, sabia que tinha que pagar, entendeu? Continuei trabalhando. Tá? E aí, chegando em Mogi das Cruzes, eu falei, preciso abrir uma loja em Mogi das Cruzes. Puxa vida, não tem condições de não abrir uma loja aqui nessa cidade. Pronto. Tá. Agora eu vou te trazer para você algo que realmente, como a força daquela carta do Sebra, lá do Empretec, que eu fiz em 2004. Quando eu fiz aquela carta, como é que eu ia me projetar daqui? Mas conta pro pessoal, porque a gente não contou essa parte. Sempre durante o processo do Empretec, você é sugerido ou pedido para você fazer uma carta para os próximos 20 anos, né? Exatamente. E eu lembro que eu fiz essa carta, e eu lembro que eu falei, eu só tinha loja de Guanazes. Tá? Eu lembro que eu escrevi na carta que eu queria crescer pro Alto Tietê. Nos próximos 20 anos eu quero crescer pro Alto Tietê, eu quero abrir uma loja. Eu escrevi na carta.
quero abrir uma loja em Ferraz, eu quero abrir uma loja em Suzano e eu quero abrir uma loja em Mogi das Cruzes. Ah, sensacional. E eu falo pra você que a carta ficou na gaveta lá, nos arquivos, nos livros lá, nas pastas, tá? Hoje eu não tenho mais essa carta, queria muito encontrá-la novamente no meio das minhas bagunças, tá? Mas eu lembro que eu escrevi isso e eu falo pra você, nesse período entre o término da sociedade e até a loja de Mogi das Cruzes, eu lembro que surgiu a oportunidade de abrir uma loja no Tatuapé, surgiu um ponto em São Miguel, e juro pra você, eu ia olhar e no meu coração falava, nem lembrava da carta. Mas tava aqui, mas ó. No meu coração dizia, é pra lá que você tem que ir, é pra lá que você tem que ir, esse é o seu lado, você tem que ir. E aí, quando eu mudei pra Mogi das Cruzes, eu falei, vou abrir uma loja aqui em Mogi das Cruzes. Tá? Abri a loja em 2012, em Mogi das Cruzes. Tá? Em 2014, 2013 para 2014, o meu depósito ficava embaixo da loja de Guanazes. Já tinha comprado mais uns carros de entrega, as coisas estavam prosperando, a casa estava comprada, tá? Montando a equipe, trazendo pessoas para estar com a gente ali. Eu tinha um consultor que me ajudou demais ali naquela época, era um psicólogo que veio me ajudar, ele me ajudava na contratação, na demissão. Aquilo foi uma diferença para mim muito grande. Eu falo, você busca de ajuda, vou te contar, é fundamental. Importante. Não queira fazer sozinho. Tá? É mais caro, mas na frente você vai ter o resultado. A gente não aguentaria o baque. Sem pegar uma trabalhista, sem pegar e o estresse do dia a dia. Entendeu? O estresse de uma crise, o estresse de cliente, tudo, o roubo que a gente já passou, ser assaltado, entendeu? E te levar a tua carga inteira. Tá? E aí eu decidi trazer o depósito, tá? Para um ponto só. Não dava para deixar um depósito em Suzano, um depósito em Mogi e um depósito em Guanás. Falei, vou centralizar tudo em um depósito só. Vamos fazer um depósito só, vai dar certo. E foi um desafio. Tá? Eu trouxe também um cara de marketing que me ajudou bastante, veio trabalhar conosco. Ajudava toda a rede. Quem pagava o salário dele era a rede ali, por enquanto. Tá? Todo mundo dava um pouquinho, pagava o salário dele. Esse cara, inclusive, ele fez mestrado trabalhando pra gente. Tá? Foi uma oportunidade raríssima de ter um profissional daquele nível. Tá? E aí, em 2015, tá, eu falei, esse depósito tá pequeno. Tá? Eu vou para um depósito maior. Tá? 2014, ano de eleição, o segundo mandato da Dilma, economia ainda lá acontecendo, e eu falei, se esse depósito não me cabe mais, eu preciso de um depósito maior, E eu só sei que em janeiro de 2015, assim que ela assumiu o segundo mandato, eu já entreguei o ponto que eu estava lá e fui para o depósito maior. Passados 5 meses, a economia deu uma recessão. Ano de 2015, a economia cresceu. Eu lembro bem desse ano. Nós tivemos um PIB negativo de quase 7%. Passaram 3 meses, 4 meses, as lojas pararam de vender de uma tal forma que se eu não tivesse saído daquele depósito e ir para o outro, eu falei, não, mas isso aqui é suficiente. É metade do aluguel do outro lá. Olha como a coisa acontece na hora certa. Porque se passa 5 meses depois, eu não tinha ido para o depósito maior, eu ia dizer, não, aqui é suficiente, está vendendo pouco mesmo, as coisas deram uma caída. Aí eu fui para o depósito, lá eu consegui verticalizar, colocar a porta-pallet, comprei uma empilhadeira e a coisa foi funcionando. E os anos de 2015, 2016, 2017 foram anos terríveis para a economia. Tá? Foram anos assim que eu até falei pro meu sogro uma vez, eu falei, a nossa sorte de a gente ter se separado em 2007 foi que a economia estava boa. Se a gente tivesse se separado em 2015, ninguém sobrevivia. Não adianta você ser competente se o mercado também não ajuda. Não. Você tem que entender isso também. Meu, se o mercado não está comprador, meu amigo, você pode fazer milagre, vai dançar em cima da mesa, tudo mais. O mercado não está comprador, não vai. Eu vejo pessoas falar, mas graças a mim. Não, a economia também ajuda. Entendeu? Tem uma economia mais próspera, isso ajuda. Tem os Estados Unidos, chega lá, os caras prosperam com uma facilidade, porque a economia é mais próspera. Mas também saber entender esses movimentos da economia. Nem todo dono de negócio olha para isso, né, Martim? Precisa olhar. E outra coisa, vamos voltar lá na Bíblia, lá em Gênesis, lá no Êxodo, lá, as vacas gordas e as vacas magras, 12 anos, esse ciclo natural da história da humanidade, que tem esses períodos.
Tem anos, vai anos bons, daqui a pouco vem uma fase mais difícil para enfrentar. A gente teve uma pandemia, foi uma época muito difícil. Mas tem empresário que eu vejo, faço algumas consultorias de negócios, eu vejo empresário que eu vou ser exagerado, mas nem tanto. O cara é tão arrogante que ele acha que ele tem um superpoder, que ele vai fazer o negócio girar independente de qualquer coisa. Cara, esquece de olhar para a economia, esquece de olhar para a legislação, esquece de olhar para a questão da tributação. Quando começa, nunca trabalhou com contratação CLT, começa a contratar CLT, esquece de colocar provisionamento de verba rescisória que você em algum momento vai ter uma questão de justiça do trabalho, porque se acha autossuficiente nas ideias e não olha para todo esse ecossistema que está em volta do negócio. Ô Emerson, eu lembro que no comecinho de 2015 eu escutava a CBN e eu lembro um consultor falar assim: essa crise, 2015, vai demorar 10 anos para passar. Aí na hora eu pensei, eu não tenho 10 anos para esperar, a crise passar. Preciso fazer alguma coisa antes. 10 anos é muito tempo para um homem que estava com 50 e poucos anos. Tá, então foi uma coisa assim meio maluca. Mas você tá atento, aí, né? Olha só que interessante. Eu lá, morando no condomínio, já um pouco mais confortável. Em 2015, eu estava andando dentro do condomínio e um morador, que eu tinha feito um negócio com ele, me abordou. Falou: Martinho, eu estou fazendo um curso empresarial, de gestão empresarial, e é um curso muito bom. Eu acho que você podia fazer também. Primeiro pergunto para ele, falei: é caro esse curso? Ele falou: é caro. Bom, me manda o convite que eu vou. Era convite escrito, não tinha WhatsApp na época. Não existia nada disso. E aí eu fui assistir a palestra desse curso. E eu lembro lá, quando eu cheguei no curso lá, o cara estava vendendo a ideia do curso, ele falava assim: você vai ter 3 meses de férias. O curso é muito bom. O curso vai te dar possibilidades de crescimento. Aquilo, eu só escutando aquilo, eu falei: quero ver ele sentar atrás da minha mesa e atender aqueles meus funcionários, aqueles clientes, filha da puta lá. Só que, quando terminou toda a apresentação, começou a entrar vários empresários dando depoimento de que havia mudado alguma coisa na vida deles. Olha. Falei: porra, não é possível. Eu tenho tantas lojas, eu fiz o curso, gostei. Meu. Falei: puta que pariu, não é possível. Né? Vão me enganar, vai ser uma pegadinha, eu vou entrar numa furada. Tá? Mas, sabe, no meu coração, eu falei: pô, eu preciso fazer alguma coisa. Eu precisava fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. Você tava com quantos anos? Como perguntar? Pô, eu fiz 50 em 2016. Então eu tinha 49 anos. Tá 48 para 49 anos. Tem gente com 49 anos que tá acomodado desde cheio de energia, vontade doida de querer fazer a coisa acontecer. Então, é isso. E aí eu comprei a ideia, eu comprei o curso. E o curso era ministrado ali em Mogi mesmo. Era um curso de 15 dias, a cada 15 dias, era um curso de 1 ano e meio. Entendeu? E quando eu comecei a assistir as aulas, nada mais, nada menos, tudo que era falado ali era aquilo que eu tinha visto na minha faculdade de administração de empresas. Visão, missão, valores. Tá? Só que muitas coisas, a gente para de, por comodismo, não começa a colocar em prática. Exato, você não pratica. E esse curso, eu pagando caro por ele, eu comecei a falar: eu preciso colocar em prática essas coisas. Preciso criar visão, missão, valores de forma mais transparente, mais clara, criar cultura empresarial, criar uma forma de gestão mais assertiva. E outra coisa, eu estava cercado de 44 empresários no curso. E eles se dividiam, falavam: vamos fazer os fóruns, vamos dividir os grupos. A cada 8 empresários você se reúne uma vez por semana para discutir o tema. E aí eu peguei um grupo de empresários ali de Mogi das Cruzes. Pô, eu era um forasteiro chegando numa cidade interiorana. Mogi é uma cidade provinciana de 400 e tantos anos, quase tão velha quanto São Paulo. Entendeu? É uma cidade que as pessoas ainda perguntam: quem é o dono da padaria? Imagina aqui em São Paulo você entrar dentro de um comércio e perguntar quem que é o proprietário do comércio. Você nem sabe, é tudo. Lá não. A turma pergunta. Eu lembro na loja, logo que eu inaugurei a loja lá em Mogi das Cruzes, uma senhorinha japonesa, perfil da cidade: olha, gostei dos móveis. O senhor pode receber na entrega? Olha a desconfiança. Será que esse cara vai entregar os móveis? Será que essa empresa é séria? Entendeu? Será que ele vai cumprir com a palavra? Quem é esse forasteiro que está chegando aqui agora?
E aí, quando eu comecei a fazer o curso com o pessoal, já estava lá há 2 anos já na cidade, né? Já com uma loja aberta. E aí fui convidado para fazer o curso, comecei a fazer o curso e conhecer os empresários de Mogi das Cruzes ali, que estavam lá há 50 anos. Meu pai chegou aqui, veio de Portugal, meu pai veio da Europa, meu pai veio não sei o quê. Meu, eu já sou a 4ª geração aqui em Mogi das Cruzes, meu bisavô morou aqui, nasceu aqui. E foi aí que eu comecei a entender um pouquinho da cidade de Mogi das Cruzes. E o tempo vai passando. Em 2018, tá, eu aluguei a loja de Mogi, tinha quase 800 metros quadrados. Eu aluguei só uma parte, era um galpão grande de 1.600 metros quadrados, eu aluguei metade do espaço, porque é que o aluguel permitia que eu pagasse. Tá? E de repente o prédio do lado ficou desocupado. E o dono do imóvel me procurou. Martinho, aluga. Pô, dobra o aluguel. Eu falei, pô, mas eu já pago X, eu vou dobrar o aluguel. Você tá ficando doido. Eu faço um mezanino aqui uma vez só. Não, Martinho. Você vai ganhar mais 15 metros de fachada. Olha só o que esse cara me fez. Aí eu tomei a iniciativa. Eu tava na loja de Ferraz, eu tinha um teto para crescer. Sabia que era uma cidade menor, Sei. A loja era um ponto que não tinha como expandir. Eu estava um pouco... A crise econômica pegou bem aquelas periferias. Eu falei, porra, já que surgiu a oportunidade de eu alugar esse espaço do lado, consultei o pessoal do MBM, pedi a opinião deles. O que vocês acham? Me ajuda a pensar um pouquinho. Sabe aquela consultoria? Sei. E a pessoa falou, o que vai aumentar? O aluguel, você já tem uma mercadoria. Segundo, você não precisa abrir um outro CNPJ, é só você colocar o outro número do prédio, o mesmo CNPJ. Você não vai aumentar um contador, uma contabilidade a mais. Nada. Meu, é só você entrar, tira a parede do meio e faz, que nem eu fiz lá em 93. Lembra da história da 93? E aí eu acabei pegando esse prédio, encerrei as atividades da loja de Ferraz e fiquei só com 3 lojas. Loja de Guanazes, que era prédio próprio, tá? Metade da loja de Guanazes, que era prédio próprio, a loja de Suzano e a loja de Mogi das Cruzes. Tá? E aí começa a tocar a loja funciona tudo certinho. Tá? Março de 2020. Eu estava na casa dos meus pais, lá em Piauzinho, quando eu escuto a história de que o shopping ia fechar. Bendito março. E aí eu falei, beleza, o shopping pode fechar, que bom que o shopping vai fechar. Aí eu escuto que na semana seguinte o comércio ia fechar. E aí me baixou um desespero. Como assim o comércio vai fechar? Quem vai pagar o meu aluguel? Como é que eu vou trabalhar com as portas fechadas? E aí passou a primeira semana, 22 de março ali de 2020. Eu fiquei uma semana com tudo fechado, todo mundo foi para casa, aquele lockdown praticamente total. Tá? Passado uma semana, eu falei para minha mulher, falei assim, eu não vou ficar em casa. Eu não posso abrir a loja, mas eu vou entrar dentro do meu depósito e eu vou arrumar o depósito. Esse depósito, eu vou arrumar esse depósito. Eu tinha um evento para fazer no mês de abril, eu ia fazer um bota fora, o depósito estava lotado. E não tinha como andar dentro do depósito. Aí que eu comecei a perceber, Emerson, a bagunça que estava no meu depósito. Eu estava sendo descuidado com as minhas coisas. Parece que foi aquela parada... Foi o tempo de eu começar a respirar. Liguei para os colaboradores e falei assim, tem coragem de vir me ajudar? Não, Martinho, estou com você. Liguei para outro, estou com você. A minha esposa, você não vai sair de casa, porque se você trouxer essa doença para cá, vai matar todo mundo. Eu falei, eu não vou ficar em casa. Eu preciso trabalhar. E aí, continuei fazendo uns anúncios no Facebook, no Instagram, e o telefone da loja começou a tocar. As pessoas em casa, precisando de imóveis, tá? O telefone começou a tocar, as pessoas mandando mensagem, e eu comecei a falar o seguinte, olha, eu não consigo mostrar para você, mas eu tenho um produto disponível no meu estoque, eu entrego, você passa o cartão na sua casa. Confiança total. Você só vai pagar depois que a coisa estiver montada. Eu mando 2 montadores aí, eles vão de máscara, vão colocar o negócio nos pés, você retira os seus familiares do ambiente, eles entram na sua casa, monta a mesa, e depois você passa o cartão. Pode ser assim? Pode. Pode. E foi assim que nós trabalhamos. E as pessoas queriam... Tá, todo mundo dentro de casa começou a olhar, meu colchão tá ruim, meu sofá tá ruim, a minha mesa tá ruim.
As pessoas não podiam viajar, não podia ir pro shopping gastar, não podia ir pro restaurante, não podia fazer nada. Eu fico pensando na elite brasileira, como é que ela ficou presa, a loucura que foi, né? A loucura que foi, viviam viajando, e as pessoas dentro de casa. E aí, eu falei, porra, isso aqui não é possível, vai dar certo. Aí eu falei assim, esse depósito está pequeno para nós. Eu preciso ir para um depósito maior. E aí, conversando com um representante comercial, um cara que eu respeito demais, um cara que está comigo já há mais desde a época que eu terminei a sociedade, ele veio esse meu representante, nós estávamos aí há 18 anos juntos. Eu tive uma conversa com ele na loja, foi aquele momento que teve foi mais ameno lá o lockdown, né? A gente ficou, abre e fecha, abre e fecha. Lembro que ele foi me visitar, de máscara, né? Aí ele falou assim, Martinho, entra no Google Maps aí, vê essa loja que eu vou te mostrar. Aí eu entrei no Google Maps, coloquei aquele bonequinho para andar em cima do mapa, e eu fui numa rua sem saída. E tinha um galpão fechado. Esse lojista, esse galpão é uma loja de móveis aí. Eu falei, nessa rua sem saída? Tá, e esse cara fatura 600 pau por mês vendendo sofá. Hã? Tá de brincadeira. É só divulgação no marketing. Aí acendeu uma luz ali. Eu falei, caraca. Tá, eu lembro, toda vez que eu encontro com eles, eu lembro disso, eu comento com ele que aquela luz ali foi um start. E como eu já tinha os empresários de Mogi das Cruzes, que a gente se conheceu lá no MBM, eu estava numa conversa informal, eu falei, pessoal, eu queria alugar um galpão de 4.000 metros quadrados. Eu tinha lá 1.600 metros quadrados. Eu quero um galpão que eu possa montar uma loja dentro do galpão. Quero montar uma loja de 1.000 metros quadrados e 3.000 para depósito. Vocês conhecem um espaço assim? Eu joguei para eles, para o universo. E eu comecei a procurar alguma coisa assim, imobiliária, alguma coisa assim, que tivesse alguma coisa nesse sentido. Passado uns 15 dias, um desses empresários me ligou e falou, você está na loja de Mogi? Eu falei, tô. Eu vou te pegar aí. Tá? Aí me levou aonde hoje é a minha loja de outlet. Eu aluguei, cheguei lá com um empresário de peso de Mogi das Cruzes, que conhecia o dono do prédio, e por coincidência o dono do prédio estava dentro do galpão. Olha isso. Tá? Um galpão que só tinha o concreto, nem banheiro, nem refeitório, não tinha nada. Tá? Cru. Só que ele fazia fundos para uma rodovia que tinha acabado de ser inaugurada. Foi inaugurada em 2019. Fazia um ano que inaugurou a rodovia, uma pista com canteiro central. E esse galpão fazia frente para a rua de terra e fundos para essa pista. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é aqui. Oportunidade. É a oportunidade que eu precisava. Eu vou abrir uma loja de outlet aqui dentro. Em 15 dias eu fechei contrato. Em 15 dias eu comecei a mudar. Meu outro contrato já tinha vencido. A imobiliária queria renovar e eu estava só segurando. Tá? Falei, não, vamos renovar agora. Espera mais uns meses aí, porque eu estou me organizando. Eu já queria sair de lá mesmo. Tá? E aí eu saí de lá e comecei a chegar nesse galpão novo de 2.700 metros quadrados. Emerson, 25 de julho de 2020, eu comecei a trazer os móveis para lá. O dono do prédio trouxe um container para usar como banheiro, enquanto ele construía lá os banheiros para poder a gente ter estrutura. A minha filha, que trabalhava comigo na época, ela falou assim, eu não uso esse banheiro. Os homens, todos eles usam esse banheiro, eu não vou ficar. Ela ficava o dia inteiro tendo que ir na loja, lá para usar o banheiro da loja. Ela ficava se segurando para não usar aquele banheiro, porque aquilo não estava adequado. E eu respeito, porque mulher sabe como é que é. Sim, sem dúvida. E aí eu falei pro dono do prédio, eu vou abrir uma loja de imóveis aqui dentro, eu vou, por incrível que pareça, em frente a essa pista tem uma favela, e do lado também tem uma outra favela, uma outra comunidade. O dono do prédio olhou para mim e falou assim, Martinho, você tem certeza que você vai abrir uma loja aqui? Eu olhei para ele e falei assim, Carlos, eu preciso pagar o teu aluguel. Então eu preciso dar meu jeito para conseguir resolver isso. O negócio precisa virar, precisa se pagar. Precisa virar. E aí, trazendo os móveis do outro depósito para cá, aluguei mais um caminhão, e caminhão carregando. Tá? No meio do trâmite, me roubaram um caminhão. O pessoal viu o caminhão saindo lá carregado,
no caminho, bateram no caminhão, para entender o que aconteceu, os bandidos rendem o motorista e o ajudante e levam o caminhão carregado. Então, meu estresse estava lá em cima. Em cima, meu estresse. E outra coisa, eu estava chegando num lugar que eu não conhecia. Uma favela na frente, uma favela do lado. Sem dúvida. Eu lembro que a iluminação do prédio ainda estava toda sendo construída, ainda estava preparando a iluminação. Cara, foi um momento assim de loucura mesmo. Tá? Aí eu falei, não, agora no dia seguinte tentaram roubar mais outro caminhão. Aí eu chamei uns policiais, paguei para eles, claro, e vinha de comboio. Então o caminhão saía de lá carregado, vinha de comboio. E aquela loucura, aquela preocupação maluca de fazer as coisas acontecer, enfia as coisas dentro do caminhão, depois faz a nota depois, faz depois. Tá, faz a nota de transporte. Então aquela loucura. Entre dia 25 ao dia 30 de julho, eu consegui finalizar tudo, tirar tudo de lá. Primeira semana de agosto, minha sogra pega Covid. Eita. E minha sogra fazia um tratamento de câncer e minha esposa acompanha ela no hospital. Minha sogra pega Covid, fica hospitalizada, meu sogro fica hospitalizado, eu fiquei hospitalizado, minha esposa ficou hospitalizada. Eu fiquei 11 dias no hospital. A minha esposa ficou 14. A minha sogra foi a óbito. Meu sogro ficou 1 mês entubado. Todo mundo da família pegou Covid. Eu acho que pela minha fraqueza, o meu estresse que eu estava passando com a mudança da coisa, eu acho que meu organismo estava muito fragilizado, porque os cunhados que pegaram Covid não ficaram ruins. Mas estava no momento de estresse. No momento de estresse muito grande, o meu corpo foi lá embaixo. Tá? Com baixa imunidade. Passado esse agosto de 2020, eu retomo para minhas atividades. Saio do hospital, tá? E volto a fazer as atividades. Eu lembro que eu perdi tudo. Massa muscular, já desapareceu completamente. Os músculos que eu tinha subiram. Eu tava emagreci, fiquei franzino. Foi assim, a Covid veio e me agarrou mesmo. Eu lembro que eu estava no hospital e eu entrei muito bem no hospital. Eu fui para o hospital por incidência da minha esposa. Tá? Quando eu cheguei lá, a médica, eu fui para o Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo e ela fez uma tomografia. Tem uma manchinha no pulmão seu só, uma coisinha leve. Vamos ficar aqui por uns dias. Mas bateu aqueles 3 dias de... Passou o auge da doença, pegou mesmo. Eu fiz um raio-x do peito na quinta-feira. Eu tinha entrado no domingo. Na quinta-feira eu fiz o raio-x do peito, eu não respirava. Passado, saindo do hospital, voltando lá 2 meses depois, a médica me mostra a tomografia que eu fiz no domingo, com a manchinha, e o raio-x da quinta-feira. Se eu tivesse em casa, eu teria morrido. Então eu falo que foi tudo providência de Deus as coisas acontecerem. E o óbito da minha sogra foi assim um negócio. A gente conseguiu fazer uma cerimônia no cemitério, onde a gente conseguiu ter uma capela 100% aberta, todo mundo conseguiu chegar e participar. Ver um padre, muito amigo nosso, que conseguiu dar a extrema-unção, a bênção para a família, para aliviar um pouco o nosso sofrimento. A minha esposa assistiu o sepultamento da mãe por uma mensagem, por uma imagem de vídeo que eu fiz para ela. Então a gente vai contando os sucessos, a gente vai vendo os perrengues que a gente vai passando. Não tem jeito, cara. Martinho, hoje você é um cara que eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas e horas escutando. Você é um cara que eu quero ser seu amigo, velho. Obrigado. Será um prazer ter você como meu amigo, um rol de amigos extraordinário, como eu sempre tenho bons amigos na minha vida. Eu tenho o Emerson também, frequentando o nosso espaço, conhecendo a nossa loja, frequentando a nossa casa, frequentando a nossa vida. E eu tenho certeza que depois desses 2 episódios, essa diretoria nossa aqui, eles vão querer te encontrar. Eu queria que você deixasse seus contatos aqui com... Sim, claro. Por favor, eu vou colocar aqui, a produção vai colocar, em todos os episódios, vai colocar seu site, seus contatos, mas deixa o... No Instagram, Rede Casanobre, tá? Só procurar Rede Casanobre no Instagram. Boa. Tá? Uma coisa que eu quero compartilhar com você, que a gente trabalha muito hoje com o Costume Sul, o sucesso do cliente, né?
Hoje a nossa loja tem o privilégio de ser a única loja com uma nota 4.9 no Google. Sensacional. Tá? Com 1.900 avaliações, a gente busca Google todos os dias, esse é o nosso objetivo. Cuidar desse cliente. Queria falar um pouco mais, mas eu sei que o tempo está muito curto. Mas é algo assim que me traz uma satisfação extraordinária. E hoje eu sinto que a gente está no caminho certo. Hoje a gente tem um galpão de depósito e de loja junto, loja com 3.000 metros quadrados, o galpão com 8.600 metros quadrados de galpão. Somos hoje 3 lojas, estamos abrindo mais uma 4ª loja, então para nós é uma satisfação enorme poder compartilhar isso com o seu público, com o pessoal, com todos que assistem o seu trabalho, Emerson. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria te entregar uma lembrança. Olha só! É um prazer deixar com você, que é essa aqui. Tá? Essa é uma formiga de ouro. Nossa, que lindo! Tá? A formiga é o exemplo do trabalho. Deixa. Tá? Essa caixinha vai você cobrir. Falou meu nome, exemplo do trabalho. Aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver a formiguinha, mas eu vou colocar a imagem dela. A produção vai colocar a imagem dela aqui desse lado. Muito bom, maravilhoso. Cara, que gratidão. Agradeço a oportunidade. Obrigado por foi um prazer mesmo te conhecer. Prazer o meu. E a gente nos vemos. Obrigado pela participação, obrigado, viu? Mesmo. Diretoria, esse foi mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. Até o próximo. Grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.